Estamos em contagem regressiva para a COP30, a maior conferência mundial sobre mudanças do clima. Mas tem algo que ameaça o debate antes mesmo que ele comece: a desinformação. Como engajar as pessoas sobre o problema da crise climática diante de tanta informação enganosa? Bom, para entender o que está por trás da desinformação climática, a gente conversa agora com a pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Cris Cirino. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Sara. Bom, então vamos começar, Cris. A pesquisadora Cris, ela fez aí uma investigação, né, sobre a desinformação em relação às queimadas na Amazônia. Cris, o que te motivou a fazer essa pesquisa e como é que foi o foco? Você pesquisou uma plataforma específica? Então, Sara, a pesquisa foi uma pesquisa de doutorado, né, recentemente defendida, apresentada. Ela teve como foco investigar padrões de narrativas desinformativas em canais que se posicionam à direita e à esquerda política. Então, a gente faz uma espécie de comparação entre esses canais, né, de como essas narrativas sobre as queimadas da Amazônia se organizam, se constituem. Então, foi uma pesquisa de muito fôlego, porque tem um recorte temporal entre 2019 e 2023. Então, a gente está falando aí de 2 governos, né, nessa transição. Então, o que me motivou é o fato de eu ser uma mulher amazônida. Então, falar de Amazônia, né, sobre a Amazônia e na Amazônia foi uma das maiores motivações. Alguns resultados me surpreenderam, né, enfim, a comunidade acadêmica, até porque a gente revela que ambos os posicionamentos dos canais também desinformam, né, em formatos diferentes, mas desinformam. Tá, quando a gente está falando de desinformação, Cris, eu acho que é importante, né? Porque às vezes fica parecendo que tudo é desinformação, que tudo é fake news, né? Mas a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando de uma informação que é mal apurada, ou a gente está falando de uma desinformação que tem a intencionalidade de enganar, de confundir as pessoas? Na verdade, a desinformação já há um consenso sobre esse termo. Ela envolve diversos tipos de narrativas, né? Tem narrativas que são intencionalmente fabricadas, que têm aí o objetivo muito transparente, muito evidente, né, de atrapalhar, de prejudicar o debate público sobre algum tema ou sobre alguma pessoa. Mas tem aquela desinformação que é memificada, e a gente está falando dos memes, das sátiras, né? A gente também está falando de desinformação no sentido de narrativas descontextualizadas, né? Onde parte é verdade, parte é mentira. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema de desinformação. É necessário a gente saber categorizar, classificar, né? Para poder a gente enquadrar corretamente cada tipo. Inclusive, pessoal, até uma informação que aparentemente é verdadeira, ela pode desinformar, né? Exato. Porque às vezes ela é retirada de contexto, né, Cris? Exatamente, isso ocorre com muita frequência, justamente para burlar, né, para confundir as pessoas. Tá certo. E na pesquisa, Cris, quais foram os seus principais achados em relação a essas narrativas, né? Teve algo que te chamou a atenção, assim, que é muito recorrente, assim? A Amazônia, ela é um objeto desinformativo já há tempos, né? É uma região colonizada, né? E até ainda os dias atuais, ela faz parte de um imaginário muito reforçado pela mídia, né? De que é um espaço inóspito, de que é uma região que precisa ser desenvolvida. Então, ela já está ali no imaginário, no inconsciente coletivo, como uma terra de ninguém. Mas o que me chamou muito a atenção é que são narrativas que se repetem, né? Circunscritas em determinados períodos históricos, mas que reforçam uma espécie de repetição.
né? A questão dos povos originários, a questão de que a Amazônia, por exemplo, como eu falei sobre queimadas, né? Esse foi o meu recorte. A pesquisa mostra que as narrativas de que queimadas são feitas, né? São provocadas por instituições filantrópicas ou por determinadas pessoas ou grupos políticos, né? Me chamou muito a atenção, porque, na verdade, é aquela narrativa de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, né? Então, a gente sabe que tem aí uma desinformação embutida e que acaba viralizando, né, entre a população. Mas o que mais me chamou a atenção, Sara, foi uma narrativa que foi bem recorrente em alguns dos canais analisados, que é a narrativa de que os Yanomamis não existem. Existe um livro, né, chamado A Farsa Yanomami, onde ficou aí disponível numa biblioteca militar, porque foi escrito por um militar, para justamente a narrativa toda é construída para falar que os Yanomamis não existem, né? Então, assim, você percebe, eu acho que ela tem aí, esse livro foi publicado há 30 anos, e há 30 anos a gente ainda encontra, né, fragmentos, vestígios desse tipo de história, de narrativa. Então, isso me chamou bastante atenção. Bom, Cris, você também escolheu aí uma plataforma de vídeo, né? Isso. E aí, eu fico pensando aqui, é mais fácil disseminar a desinformação por meio de um vídeo? Você conseguiu observar alguma coisa em relação ao formato, se faz diferença, né? Esse formato em vídeo para propagar ainda mais a desinformação? Eu não diria mais fácil, mas é mais sedutor, né? Até pelo apelo mesmo que tem um vídeo. As narrativas audiovisuais mexem com diversos, né, com diversas sensações. Então, a gente está falando de movimento, de imagem, de escuta. E isso é muito mais apelativo quando se trata de uma narrativa de desinformação. Pesquisar o YouTube é porque a gente já tem pesquisas que evidenciam que o YouTube monetiza conteúdos desinformativos, não é só sobre a Amazônia, outros, né, conteúdos também. E também uma análise que eu fiz é que as pesquisas hoje elas se debruçam muito em narrativas escritas, né, em textos. E aí eu quis ir para o audiovisual para tentar entender esses aspectos multimodais. Então, a pesquisa olha para o personagem do vídeo, para a expressão facial, para a forma como é falado, e aí é por isso que a gente utiliza inteligência artificial para tentar extrair esses aspectos multimodais. Pois é, eu estou aqui pensando no trabalho que deve ter sido, né? Porque uma pesquisa acadêmica tem um rigor científico muito grande, metodológico, né, Cris? Queria que você falasse um pouquinho, então, porque é um recorte grande, né? A gente está falando aí 2019 a 2023, não é isso? Então, quantos vídeos você conseguiu mapear e como é que foi que essa inteligência artificial deu conta aí de tudo? O rigor científico e a metodologia, eu acho que foi uma das maiores contribuições dessa pesquisa, porque foi uma metodologia mista, né, onde envolveu diversos campos do conhecimento. A gente analisou um banco de dados de mais de 2.000 vídeos. Né, muitos deles foram fornecidos pelo NetLab, que é um laboratório de internet da UFRJ. Né? Então, a equipe aí da professora Marie Santini nos autorizou a utilizar, né, esses vídeos para essa pesquisa, e os demais vídeos foi realmente mapeado através de pesquisas de open source, ou seja, de códigos abertos, né, mapeando justamente a plataforma numa espécie de raspagem de dados para a gente identificar quais canais eram desinformativos. Uma outra pesquisa que a gente também bebeu dessa fonte é a pesquisa do professor Pablo Hortelado, da USP. Então, a gente utilizou também esse banco de dados, né? Então, a gente pegou esses mais de 2.000 vídeos e aí a gente começou a analisar diversos aspectos. A gente utilizou machine learning, então, né, aprendizado de máquina, onde a gente identificava as expressões faciais por meio de um código, de um algoritmo pré-treinado,
e outros a gente teve que desenvolver, né, para poder fazer uma comparação entre as expressões faciais e o que era dito pela personagem do vídeo. A relação dele com os objetos cênicos. Então, a IA, ela entra não só como método de análise, mas como um método também de extração desses dados. E aí a gente faz as análises humanas, porque ainda a análise humana é fundamental, né, sobre as análises de IA, de inteligência artificial. E aí é quando a gente faz os comentários e as análises necessárias, né, para os achados da tese. Cris, uma coisa que a gente sabe é que a desinformação tem uma gramática própria, né? Assim, eles usam vários métodos para poder prender a nossa atenção, para fazer a gente compartilhar, né? Até para levar a gente àquele caminho que a gente não racionaliza, né? A gente não questiona. Você conseguiu identificar nesses vídeos essa coisa de levar o internauta para o medo, para uma sensação, né, de insegurança, né? Porque são vídeos, não são vídeos assim com a narrativa muito calma, né? Muito tranquila. Vocês conseguiram identificar que leva para aquele medo, leva para ameaça, leva para alguma coisa de insegurança? Uma das hipóteses da pesquisa inicial era identificar que a emoção pudesse ser um padrão entre os canais, né? Mas a gente descobriu que a emoção é um ponto de divergência. Na verdade, ele não padroniza, ele despadroniza quando a gente olha para um banco de dados de canais posicionados à direita e à esquerda política. A emoção, a desinformação sempre se utiliza da emoção por uma questão de convencimento, persuasão, né? A comunicação oral, porque aí a gente está falando de uma narrativa audiovisual, ela se apropria da emoção para isso, para envolver. Principalmente algumas emoções que a gente identificou, como medo, né, a questão da insegurança. Então, por exemplo, você olha para as comunidades dos povos originários ou os ribeirinhos, né, os povos da água, da floresta e do campo. Durante a pandemia, a gente teve uma narrativa que foi muito visualizada, que é o grafeno, a narrativa de que as vacinas, né, da Covid tinham grafeno, tinham metais pesados. Então, veja, como é que ela adere, né? Como é que ela cria liga para essa população? O medo de morrer. Então, assim, se a vacina tem grafeno e metais pesados, então não vou tomar para poder eu me proteger. Nem sempre é algo relacionado à falta de sensibilidade ou a mau caratismo ou a má intenção. É justamente quando a gente se percebe ameaçado, né, ameaçada a nossa integridade física, emocional, é que a gente fica mais vulnerável a aderir a essas narrativas e a acreditar. Tem um aspecto muito forte aí da psicologia, né, social, que a tese não abarcou, mas que eu acho bem interessante aí para futuras pesquisas. E você conseguiu identificar uma diferença de padrão entre esses canais mais posicionados à direita e mais posicionados à esquerda? Ou eles seguem mais ou menos esse caminho da emoção? Uma emoção que me chamou muito a atenção foi a alegria, identificada pelos modelos de IA muito mais nos canais de direita do que de esquerda. E aí a gente, claro, conjectura, né, interpreta o porquê dessa alegria aí. Às vezes também é um modelo que pega a expressão facial, um leve sorriso no canto do rosto, e aí leva para aquele modelo computacional indicar que é a alegria, a emoção mais predominante ali naquele frame do vídeo. Mas, em termos de narrativa, se eu puder resumir uma comparação que eu acho que ficou bem evidente, as narrativas dos canais de esquerda desinformam de uma maneira muito distorcida em percentuais numéricos, né? Enquanto as narrativas de direita, elas são praticamente quase que 100% fabricadas, né? Criadas realmente para, enfim, para prejudicar a opinião pública acerca de um tema tão importante, cujo objetivo é o quê? É desmobilizar as políticas públicas voltadas para essa questão ambiental. Então, por isso, esse campo do meio ambiente é tão atacado, é tão afetado, né, pela desinformação. Pois é, Cris, a gente está aí diante, né, já
contagem regressiva para a COP30 e a gente tem visto, né, uma preocupação dos pesquisadores, né, de toda a comunidade que está envolvida no evento, muito preocupado com o impacto da desinformação, né, nos resultados do evento. Como é que é falar de desinformação climática nesse momento, né, em que Belém está sediando a COP30, que é a maior conferência do clima, né, mundial? E para você que é pesquisadora nesse campo, é importante chamar atenção para esse problema. A COP30 tem até painéis, né, que vão ser sobre desinformação. Como é que é isso? Sara, a desinformação ela não é bem só sobre a COP, mas ela é sobre a Amazônia, ela é sobre o Brasil sediar esse evento tão importante mundialmente. Então, quando a gente fala de desinformação sobre a COP, a gente está falando primeiro do Brasil, um país, né, que tenta buscar a sua soberania tecnológica, soberania nacional, num sentido do acesso à comunicação, né, igualitária, equânime para todos, para todas as pessoas. Aí a gente está falando também da desinformação, o fato de que a COP está sendo sediada numa região que também é discriminada. Se você for fazer tem várias pesquisas em diversos campos do conhecimento, onde a gente percebe que a região norte é aviltada de alguns processos, né, econômicos, sociais, políticos. E aí, dentro da região norte, a gente ainda tem Belém do Pará, que também é uma cidade que, embora seja uma grande capital, tem desinformações sobre. Então, a gente percebe que, mundialmente, criam-se narrativas para desmerecer e deslegitimar o fato da COP, desse evento, estar sendo debatido e colocado em pauta. Uma das narrativas é dos preços absurdos, né, de hospedagem, de alimentação, e já temos dados de que, se você pegar aí as últimas 10 COPs, né, que ocorreram, sempre há um reajuste abusivo e absurdo em termos de hospedagem, de alimentação. Mas como é que determinados grupos que têm interesse em justamente desprestigiar, né, o Brasil, a região norte, fazem? Pegam isso como algo recortado apenas para o Brasil, como se essa alta dos valores fosse uma questão específica do Brasil, né? Então, essa é uma narrativa que tem veiculado bastante, e outras, né? Por exemplo, de que a COP não tem acordo nenhum, não vai acontecer acordo nenhum entre os países, e sim que é para atender determinados grupos ideológicos e partidários. Tem também essa narrativa circulando por aí. Então, a gente percebe que são diversas narrativas e que, de novo, o objetivo é minar a questão ambiental e a possibilidade de termos políticas públicas mais eficientes, né? E para que a gente tentar combater isso, que a gente não é bem uma mudança climática, eu sempre falo, é um desastre humano, né? Muito prejudicado e de autoria do ser humano, né? Em cima de todo esse impacto que a gente vê aí no clima. Sim, certamente, né? E o brasileiro tem sofrido com esses desastres ambientais, né? Assim, recentemente a gente abre, né, o noticiário e está lá quase que diariamente a gente vendo, né, notícias ruins sobre as pessoas sendo prejudicadas. E, Cris, eu fiquei me questionando aqui, porque tem uma coisa importante que você falou. Uma coisa, ok, as pessoas trabalham com a desinformação. Só que será que a gente, enquanto brasileiro, está bem informado sobre a Amazônia? Porque se a gente talvez estivesse bem informado sobre o que é a Amazônia, o que representa esse bioma, a gente não estaria mais bem preparado também para lidar com essas notícias falsas, né? Notícias falsas não, informações falsas. Informações e também notícias, né? Porque nós temos também as notícias, né, de portais que se passam por fontes jornalísticas sérias e que não são. Mas, sim, Sara, na verdade, a questão da Amazônia, como eu te falei, que está nesse inconsciente coletivo, ela vem desde os livros que a gente estuda no ensino fundamental. Né, do que é essa região e da importância dela e como é que ela é retratada. Como é que ela é retratada nos produtos midiáticos, numa novela, num filme, né?
e o audiovisual da região tem crescido muito, até para justamente desconstruir essa fala, essa impressão de que a Amazônia não tem esse valor todo e que a gente só está falando isso porque tem grupos, tem ONGs que estão interessadas nessa região. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a educação midiática seria muito bem-vindo para que a gente interprete criticamente, né, o que está lendo, o que está ouvindo, o que se está vendo. Mas mais do que isso, eu acho que uma reforma realmente conteudística, né, de todo o ensino do Brasil, no sentido de inserir a Amazônia onde ela deve realmente estar, né? Evidenciando a sua importância para esse bioma, porque aí você abre espaço, se você não tem isso, você abre espaço, né, e fica vulnerável a qualquer tipo de narrativa desinformativa. Agora, é bem importante falar, Sara, do sul do Brasil, com as enchentes em Porto Alegre, as fumaças, né, e as queimadas, muito delas criminosas, que aconteceu no ano passado, em 2024, aqui no Cerrado, como as secas dos rios da Amazônia. Eu convido você e as pessoas que estão assistindo aqui ao programa, qual foi o equilíbrio em termos de notícias dessas 3 regiões? Né? Se viu muito as secas da Amazônia ou se viu mais as enchentes do Rio Grande do Sul? E aqui eu não estou querendo fazer uma comparação ou um grau hierárquico de menor ou maior importância, mas como a mídia trata esses 2 eventos climáticos em 2 extremos do país. Então, esse é talvez um exemplo bem interessante para a gente entender justamente uma cobertura midiática na região norte e uma cobertura na região sul, né? Então, isso tudo influencia para que a gente realmente não conheça a Amazônia como ela é. Cris, aqui no Senado a gente tem um serviço, né, de combate à desinformação, o Senado Verifica, que aí é um canal para as pessoas que tiverem dúvidas poderem checar, né, sobre o Senado, sobre a atividade legislativa e também tentando aí se prevenir contra esse fenômeno da desinformação. E eu fiquei pensando aqui se a gente teria algo, né? Se hoje a pessoa que está assistindo esse programa, como que ela pode se informar melhor sobre a Amazônia ou mesmo saber quais são as desinformações que estão rolando aí, né, sobre o bioma? Tem algum canal, tem algum lugar que você recomende? A gente tem muitas iniciativas, né, na sociedade mesmo, civil, né, enfim, coletivos e iniciativas de grupos de pesquisa em universidades que trabalham com essa questão da checagem. A checagem é um aspecto importante nesse processo de você identificar uma desinformação, mas ele não é suficiente, ele não dá conta do fenômeno todo. Então, é necessária educação midiática, é necessário você... O que é educação midiática? É você olhar, consumir uma informação de uma maneira crítica e não tendenciado às tuas crenças e valores. Isso é muito importante. Então, eu diria para as pessoas realmente buscarem agências de checagem aquela narrativa, fazer comparações, buscar nos navegadores, sejam eles quais forem, né? E eu costumo muito comparar navegadores como Google, Edge, enfim, com outros de software livre, né, de tecnologia livre. O Brave, por exemplo, é um navegador de tecnologia livre, que aí você, quando dá as buscas, quando você pede, né, uma investigação de um assunto, você vai receber, com certeza, retornos bem diferentes desses buscadores. Então, é interessante você comparar, ler uma narrativa, vai em busca se ela está sendo reproduzida em outros canais, em outros meios de comunicação, né? Investiga, lê, busca autoria, veja a data de publicação, às vezes é uma matéria que saiu há um outro tempo e aí descontextualiza para um tempo atual. Então, esse olhar crítico, que eu acho que a gente só faz com educação mesmo, a gente só consegue com educação crítica, não tem a ver com classe social, não tem a ver com classe econômica, né? Não tem a ver com grupos menos ou mais privilegiados economicamente e socialmente. Tem a ver com esse olhar crítico e essa disposição em se debruçar
para entender e para desconfiar de títulos sensacionalistas, de textos ali com erros gramaticais. Então, são dicas que acho que a população pode absorver e utilizar no dia a dia. Tá certo, Cris, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço muito você ter aceitado aqui o nosso convite para falar de um tema tão importante aí, ainda mais agora com a COP30 aqui acontecendo dentro do nosso país, né? Com certeza, eu que agradeço, Sara. Muito obrigada pelo espaço. A gente está falando de um tema realmente muito relevante que precisa ser cada vez mais tratado, conversado, né, e pesquisado. Obrigada. Bom, eu agradeço você também pela companhia. Muito obrigada por acompanhar o Cidadania. Este episódio já está lá para você poder rever no YouTube da TV Senado e também no nosso site. Até o próximo Cidadania. Tchau.